Olá, amados! Nós chegamos no 35º dia do nosso resumo do nosso desafio quaresmal e hoje eu quero falar especificamente do Evangelho de São Marcos. Quem era Marcos? Marcos era João Marcos, colega de Paulo, muito próximo do nosso primeiro Papa, São Pedro, né? Eles eram muito próximos e esse evangelho, ele traz algo muito interessante, muitas coisas, mas assim, fazendo um resumo, eu vou trazer aquilo que é mais central e mais importante para que nós possamos entender o que nós estamos lendo aqui no Evangelho de São Marcos. Ele já começa o primeiro versículo do capítulo 1, trazendo tudo aquilo que o livro traz como mensagem principal. Eu vou explicar por quê. É como se no primeiro versículo ele já estivesse dando spoiler do final do filme. Depois que você vai entender, é muito interessante. Mas ele começa assim, ó, princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui ele já fechou o livro, ele já disse tudo o que esse evangelho está querendo dizer. A gente pode dividir o Evangelho de São Marcos em 5 partes, né? Sendo que dessas 5 partes eu vou colocar 3 blocos, os blocos centrais, como as seções principais de todo o Evangelho de Marcos. O primeiro bloco, antes de entrarmos nesses 3 blocos, nós vamos falar e observar aqui uma introdução, certo? Depois da introdução, nós vamos ter essas 3 sessões, né, nesses 3 blocos, e vamos chegar a uma conclusão, entende? Então, eu dividiria assim, a introdução, né? Depois os 3 blocos e, por fim, uma conclusão. Esse evangelho, ele traz uma pergunta-chave que vai responder tudo. A pergunta é exatamente essa: quem é este? Essa é a pergunta do evangelho. Quem é este? Então, na introdução, né, a gente já vai ver de cara a pregação de João Batista. Nós começamos aqui, João Batista já pregando, e o batismo de Jesus, e na sequência já a tentação de Jesus. Isso tudo no capítulo 1 até o versículo 13, capítulo 1, versículo 1 a 13, a gente vai ver essa introdução. E aí a gente já entra nas sessões principais, que é esse bloco central do livro do Evangelho de São Marcos. Então, do capítulo 1, versículo 14 em diante, até o capítulo 7, versículo 23, o que a gente vai ver? O ministério de Jesus sendo pregado ali na Galileia. Isso está muito claro, as Sagradas Escrituras deixam isso aí bem claro, né? Então, Jesus está ali na Galileia, nessa primeira parte desse primeiro bloco. Depois do capítulo 7, versículo 24 em diante, até o capítulo 10, versículo 52, Jesus está fora da Galileia, em várias regiões e lugares ali fora da Galileia. Esse é o segunda sessão aí, ou o segundo bloco, tá? E na terceira sessão, no terceiro bloco, na verdade, na terceira sessão, vamos dizer assim, no quarto bloco, já que o primeiro eu coloquei como introdução, para ficar mais claro. Então, vamos lá. O primeiro bloco, para ficar mais claro, o primeiro bloco a gente faz a introdução, o segundo bloco, que eu chamei de sessão especial, é Jesus na Galileia. Depois, o terceiro bloco é Jesus fora da Galileia, né, até o capítulo 10, versículo 52. Depois o quarto bloco, do capítulo 11, versículo 1, até capítulo 13, 37, a gente vai ver o ministério de Jesus em Jerusalém, certo?
E para fechar, na conclusão disso tudo, vamos colocar aí no quinto bloco, do capítulo 14, versículo 1 até o 16, versículo 20, a paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse emaranhado todo, nós vamos ter, objetivamente, vamos dizer assim, na verdade, 2 blocos. Eu vou dividir o livro em 2 partes, né? Que vai responder essa pergunta: quem é esse? Né? Eu vou dividir o livro em 2 partes. Então, vamos pegar a ideia de bloco mesmo. Bloco 1, primeira parte. Né? Vamos pensar aí, primeira parte. A primeira parte, ela traz algumas curiosidades que me chama muita atenção. Presta atenção. Há uma ligação direta entre a ascensão e o declínio dessa primeira parte. O que você vai ver aqui nessa primeira parte do livro do Evangelho de Marcos é uma subida e uma descida de coisas muito semelhantes que acontecem aqui nessa história. Vamos a elas, que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Presta atenção nos meus 5 dedos, que vai ficar muito claro para você. No capítulo 1, versículo 2 a 11, o que a gente vai ver? O testemunho de João Batista. Presta atenção aqui. No capítulo 2, versículo 1, a gente vai ter as controvérsias dos fariseus. Depois, a gente vai ter, no capítulo 3, o chamado dos 12. Jesus chama os 12. Presta atenção nos dedos. Depois, no capítulo 3, versículo 20 a 35, o que nós vamos ter? A incredulidade da família de Jesus. A própria família de Jesus não acredita nele. Ele ficou louco. Eles chegam a dizer isso. Ficou louco. Versículo 21 fala isso. E chega no ápice. Os ensinamentos e o exorcismo que Jesus vai fazer, no capítulo 4, versículo 1, 5, 43 também. E aí, a gente começa um declínio que é exatamente uma relação direta com aquilo que a gente já tratou até aqui. Então, vamos lá. Chegamos aqui na incredulidade, aliás, no ápice, os ensinamentos e os exorcismos de Jesus. Agora a gente vai voltar. Fazendo uma ligação direta com a incredulidade da família de Jesus, lá do capítulo 3, a gente vai ter agora no capítulo 6 a incredulidade dos conterrâneos de Jesus. A incredulidade dos conterrâneos de Jesus. Depois, no chamado dos 12, nós vamos ter no capítulo 6 e 13 e 20, a missão dos 12. Jesus dá a missão para eles. Depois, fazendo relação com as controvérsias dos fariseus, do capítulo 2, nós vamos ter agora no capítulo 7, 15, 5, capítulo 7, versículos 5 a 13, 8, de 11 a 13, nós vamos ter agora a hostilidade dos fariseus. Tá vendo? E com a relação ao testemunho de João Batista, lá do capítulo 1, nós vamos ter agora a profissão de fé de Pedro e também a transfiguração. Veja que na mesma proporção que sobe, desce, tudo isso no primeiro bloco, na primeira parte dessa divisão de 2 partes que nós fizemos aqui do Evangelho de Marcos. Outra coisa muito interessante nesse primeiro bloco é que ele vai trazer duplos relatos só nessa primeira parte. Se você olhar o livro, ele tem muito isso, né? Ele tem muito isso. 2 relatos da multiplicação dos pães, você vai ver aqui.
2 relatos de tempestades acalmadas, você vai ver aqui. 2 observações de Jesus em relação às crianças, você vai ver aqui. 2 relatos de ensinamentos de sua pátria, você vai ver aqui. Isso só no primeiro bloco, porque daqui a pouco eu posso trazer mais curiosidade a respeito do livro do Evangelho de Marcos, que é muito interessante. E a pergunta que não quer calar: quem é esse? Isso aqui vai responder todo o Evangelho de São Marcos. Quem é esse? Essa mensagem que o Evangelho vai trazer. Então, o evangelista, ele apresenta já no início João Batista, que consequentemente apresenta Jesus. Olha como começa. O Espírito Santo desce sobre Jesus e uma voz que diz: Tu és o meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Então, a partir dali, Jesus vai realizar muitas curas. E Jesus faz muita coisa, muita coisa mesmo, ao ponto dele fazer coisas que só Deus faz. Ele perdoa pecados. Esse é o B.O. de tudo. Jesus começa a fazer tudo e ele faz até coisas que só Deus pode fazer. Ele perdoa pecados. A partir de então, vai acontecer 2 coisas, uma boa e uma ruim. Algumas pessoas vão seguir Jesus e vão se tornar discípulos dele mesmo, e ele é o cara. Outros, porém, assim, alguns vão ficar neutros, mas outros, eles vão rejeitar a pregação de Jesus, vão rejeitar totalmente Jesus. E esses são os líderes. E aí, o capítulo 4, Jesus começa a falar de parábolas sobre o reino, usando as sementes como modelo. Para poder explicar essas parábolas, Jesus vai usando as sementes. O tempo todo ele estava revelando quem ele é. Ele usa essas parábolas para dizer quem ele é, de fato, quem ele é. Mas ele estava dizendo que ele era o Messias. Só que eles estavam esperando o Messias, mas não esse Messias, desse jeito, trazendo essa revelação, se comparando a semente que cai, a semente que é pequena, a semente que morre. Não é essa a mensagem que eles esperavam do Messias. E por isso que até os discípulos vão ter dificuldade de revelar quem ele é. Então, a pergunta que não quer calar: quem é esse? E aí nós chegamos no ápice do bloco 1, no capítulo 8, que é exatamente o que vai trazer a resposta desse bloco 1. Jesus, lá em Cesareia de Filipe, quer saber o que o povo está dizendo a respeito dele. Ele quer saber o que dizem os homens que eu sou. Uns responderam João Batista, outros Elias, outros profetas. E Jesus perguntou: e para vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro faz aquela afirmação poderosa. Ele revela: tu és o Cristo. Pedro faz a afirmação: tu és o Cristo. Entende? O Filho de Deus. Então, todavia, quando Pedro faz essa afirmação, imediatamente Jesus vai revelar, ele vai revelar como será o seu triunfo. O seu triunfo
vai ser da seguinte forma: ele vai entregar a sua vida em Jerusalém. Jesus deixa claro que para segui-lo é preciso tomar a sua cruz, né? E para se fazer seu discípulo é preciso tomar a sua própria cruz. E tudo isso vai culminar na fala de Jesus, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida pelos pobres. Esse é o Messias. Esse é o Messias. Ele gasta a sua vida. Então, nós chegamos aqui no início do segundo bloco, a partir do capítulo 9, que é a segunda parte. Eu dividi em duas partes esse evangelho. Então chega o momento da transfiguração. Aqui é a transfiguração. E quando chega aqui na transfiguração, o que vai acontecer? A glória de Deus se estabelece através da pessoa de Jesus, que começa do jeito que começou a primeira parte. Lembra que lá em João Batista uma voz veio e disse: tu és meu filho muito amado. Agora a mesma coisa nessa segunda parte do Evangelho de Marcos, quando ali na transfiguração a voz vem de novo e diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição. Então nós vamos nos encaminhando para a conclusão do Evangelho, que vai dos capítulos 11 a 16. Jesus entra no pátio do templo, o povo está aclamando ele como Messias. Então ele assume a sua autoridade régia, expulsa os vendilhões do templo, os ladrões que estão ali. Ele interrompe o sacrifício. Meu Deus do céu! Isso gerou um longo debate entre Jesus e as lideranças, né, de Israel. E aí, não tendo como vencê-lo, como nós já lemos lá no Evangelho de Mateus, eles planejaram matá-lo. Vamos matar. E aí, no capítulo 13, Jesus profetiza que o templo será destruído. Ele diz que o templo será destruído. Depois do capítulo 14, ele toma a sua última refeição ali da Páscoa em Betânia. Depois Jesus é preso, julgado e morto. E aqui nós chegamos no ápice da segunda parte. Depois que Jesus é morto, o centurião romano vê que Jesus está morto. E quando ele olha, ele traz a resposta que o Evangelho o tempo todo pergunta: quem é este? E o centurião diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Uau! Então o corpo de Jesus é retirado dali, colocado num túmulo. E no primeiro dia da semana, 2 mulheres e mais um grupo de discípulos vão ao túmulo e descobrem que o túmulo está vazio, a pedra já tinha rolado ali. E aí eles veem um anjo que avisa: não, Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou dos mortos. E o anjo dá ordem para que eles vão anunciar a outros. As mulheres ficaram extremamente assustadas, sem contar nada para ninguém, porque elas tinham medo. Quem é este? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. É por isso que eu disse que o primeiro versículo do Evangelho de São Marcos deu spoiler e já contou tudo aquilo que o Evangelho queria trazer como mensagem. O princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus te abençoe.